Olá, dou-lhe as boas-vindas. Chegou aqui este vídeo talvez porque se interesse por este tema, ou talvez porque ache que está a sofrer de ansiedade, ou você, ou algum amigo seu, ou o seu familiar. Saber então o que é afinal isto da ansiedade. O meu nome é Jorge Amaro, sou membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Vou-lhe então falar de ansiedade, que é realmente a grande perturbação do momento, e você já terá reagido com ansiedade diante de muitas situações do seu dia-a-dia. Por exemplo, antes do exame, certamente terá sentido aquela ansiedade, aquela apreensão. Antes de uma entrevista de emprego, antes de saber os resultados de um diagnóstico médico. Ok, toda a gente já terá experimentado esse estado de ansiedade. Só que estamos agora num período em que se fala muito de um vírus que está realmente a preocupar muita gente, e é natural que também se sinta preocupado. E sentir ansiedade, sentir preocupação em determinada dose é natural. Ou seja, o problema é quando realmente a dose é exagerada, e aí sim poderemos estar a falar de uma perturbação psicopatológica em que fica comprometida a saúde em geral, a saúde psicológica e também a saúde física. Estamos então num contexto de alarme social e, portanto, faz todo sentido falarmos em ansiedade. A ansiedade que está muito ligada ao medo. Ora bem, o que é que será o medo? Você sabe. O medo é uma resposta emotiva, portanto, é uma emoção, é uma resposta a uma ameaça. E essa ameaça pode ser real ou pode não ser. Será que neste contexto do coronavírus que estamos a viver, essa ameaça é real ou é uma ameaça hipotética? Portanto, ansiedade, medo, o medo é uma resposta emocional, portanto, em que nós nos preparamos para a luta, ou então nos preparamos para a fuga, ou é uma resposta, podemos dar uma resposta em que congelamos, ou até pode acontecer desmaiarmos. Portanto, a ansiedade tem a ver com isto tudo, tem a ver com o medo. Mas vejamos, há uma diferença. O medo é uma emoção em relação a algo concreto, em relação a algo específico. Por exemplo, se de repente aparecer aqui um cão a dirigir-se com ar feroz para mim, eu vou ter certamente medo. Portanto, constate uma ameaça que é real e portanto, vai desencadear uma resposta da minha parte que poderá ser de luta ou de fuga. Não faço ideia como é que reagirá. Já a ansiedade não é exatamente esta emoção primária como o medo. Portanto, o medo é realmente uma disposição mais momentânea. Já a ansiedade é um estado mental, um estado, e que também pode ser corporal, portanto é um estado mais espalhado no tempo. Portanto, a ansiedade é causada por uma ameaça difusa, que poderá ser o que está agora a acontecer com esta questão do coronavírus. Enquanto que no exemplo do cão, realmente isso é uma coisa que pode acontecer aqui. No caso da ansiedade, poderá estar em causa situações que realmente poderão mesmo não acontecer. Portanto, enquanto que no medo o nosso corpo fica apto para se defender ou para fugir, não é? Na ansiedade antecipamos essa possibilidade. Portanto, a ansiedade tem realmente a ver com o medo de algo mau, algo ameaçador para nós. Só que neste caso da ansiedade estamos a falar de um medo em relação
algo difuso que pode acontecer ou não no futuro. Portanto, pode acontecer num futuro imediato, num futuro distante. Portanto, vamos agora ligar isto tudo à questão do coronavírus. Medo do coronavírus. Porquê? Porque é que temos medo? E também outra pergunta que faz sentido, uma pergunta que faz sentido ser colocada: para quê? Para quê? Porque em relação ao coronavírus, sejamos claros, temos medo de apanhar uma doença que nos pode levar à morte. Portanto, o que temos é medo da morte. Agora, estaremos a falar de um medo novo. Repara, o medo da morte sempre existiu. O medo da morte sempre existirá. De facto, o medo da própria morte é o medo mais comum de todos os seres humanos. Também há o medo das doenças, portanto, o medo que pode existir em doses razoáveis, ou então, se existir em doses muito exageradas, lá aparece aquele fenómeno que você também já conhece, a hipocondria. Existe também o medo do sofrimento, daquele sofrimento que nos pode levar à morte. Existe também o medo da punição, ou seja, vamos morrer. Portanto, os crentes, enfim, dirão que haverá uma recompensa, que haverá o paraíso, mas mesmo no seio dos crentes há aqueles momentos de dúvida e, portanto, será que vou ser punido? Portanto, há o medo do incerto. Portanto, este medo incerto existe mesmo. Portanto, todos nós temos medo da morte e, portanto, isso é saudável, porque realmente, se não tivermos medo de morrer, não conseguimos afastar-nos de situações de perigo. Portanto, o medo da morte é essencial para a nossa sobrevivência. O problema estará quando esse medo altera o nosso cotidiano, portanto, e é um ponto que vai interferir na nossa vida, impedindo-nos de realizarmos as nossas atividades normais do dia a dia. Porque todos nós passamos por situações de ansiedade, de stress, podemos ter a sensação de correr perigo de vida e podemos então ter picos de ansiedade. No entanto, quando o perigo passa, nós voltamos àquele estado, digamos assim, normal. Só que, para algumas pessoas, não sei se será o seu caso ou de alguém que conheça, portanto, aquele alarme está sempre ligado, portanto, e as pessoas, enfim, comportam-se como estando a correr sempre, portanto, a correr um perigo constante. E lá fica, então, destruído o cotidiano dessas pessoas. Ficam afetados os relacionamentos sociais e, portanto, aqui já podemos estar a falar de uma ansiedade psicopatológica. Portanto, todos nós lidamos com as adversidades e a adversidade maior com que nos podemos deparar é realmente a morte. E o cenário da morte está sempre a pairar, enfim, para algumas pessoas mais frequentemente, para algumas pessoas de uma forma mais consciente, para outras de uma forma mais subconsciente, mas o medo está sempre lá. E, portanto, esse mal-estar permanente está presente, sempre estará. Só que agora então surgiu um medo relacionado com o coronavírus e será então que há razões para termos mais medo que o habitual? E como é que se explicará este acréscimo de medo quando, ao que parece, até haverá outras doenças que levam à morte em maiores números? Enfim, a explicação terá a ver com o facto de estarmos talvez diante de uma coisa nova, uma coisa à qual é dada uma atenção mediática enorme. Vocês sabem isso, não é? Notícias a toda a hora, notificações entrarem nos telemóveis. E deixe-me ver, segundo o que nós consultámos, algures, enfim,
julgo que em 2010 terá havido 500 milhões de casos de um vírus, o norovírus, e portanto terão morrido muitas pessoas. A dengue, enfim, terá também afetado milhões de pessoas. A gripe também parece que em todos os anos mata mais de meio milhão de pessoas. Agora, no momento presente em que estou aqui a gravar este vídeo, os números do coronavírus, portanto, estarão longe destes valores. Enfim, não sabemos como é que isto vai evoluir, só que, pronto, são números diferentes, só que o coronavírus é realmente uma novidade e os órgãos de comunicação social, enfim, que são, não é? Portanto, notícias a toda hora e tudo isso nos provoca medo em relação ao futuro. E já que estou a falar em futuro, se falarmos em passado, o passado não nos provoca medo, não é? Portanto, o passado pode-nos também provocar emoções negativas, a culpa, a desvalorização, o ressentimento, traumas, pode-nos trazer isso tudo, mas a preocupação, a inquietação, a ansiedade, portanto, o medo está relacionado com o futuro. Portanto, o medo só existe em função do futuro. Só que é uma emoção em relação a coisas que podem não acontecer. Portanto, muita coisa pode acontecer no futuro, mas não há certezas. A maior parte das vezes não se verificam determinadas coisas com as quais nós estávamos preocupados. E, portanto, o que vai acontecer, sim, é a morte. Todos nós vamos morrer, mas, enfim, acontecerá um dia, quando tiver de acontecer, e em relação a isso, não podemos fazer nada, portanto, e aí podemos exercer a aceitação. É claro que a aceitação sem resignação, nós já falámos disso noutros vídeos, é claro que tendo cuidado, os cuidados, mas o certo neste momento é o presente, o nosso presente. E, portanto, se calhar vivermos de acordo com os nossos princípios e valores, passarmos a viver então mais no presente, passarmos a viver mais no aqui e agora. Porque passado, futuro, julgamentos, se calhar então, e até poderá ser uma solução, você pergunta como é que podemos reagir a esta questão do coronavírus? Vivermos ao máximo o momento presente. Portanto, somos responsáveis, sim, temos que ser responsáveis, mas, portanto, viver eternamente, pelo menos neste mundo, é impossível. E, portanto, se cada momento é valioso, podemos investir, sim, no nosso presente. E podemos fazê-lo de uma forma tranquila, podemos fazê-lo serenamente, em paz, com aquela paz interior. Será que isto lhe faz sentido? Então você pode começar já, pode então começar a viver mais o presente, o aqui e agora. Mas podemos continuar a falar de ansiedade e você poderá então querer saber se está a viver com a tal, se está a viver uma ansiedade normal, digamos assim, ou se está a viver uma ansiedade psicopatológica e se calhar até nem em relação a si, a amigos seus, familiares. Então você poderá responder estas questões. Vê perigos em todo lado, muito receio, você tem um medo muito elevado realmente de ir contrair uma doença grave. Você imagina o pior dos cenários, imagina então que vai morrer, imagina a sua morte, ou então não em relação a si, mas em relação aos seus entes queridos. Portanto, anda com muito medo, com muito pavor, a prever o pior, a achar que que a sua família vai também contrair, vai ficar infectado pelo vírus, pelo coronavírus.
Ou então você refugia-se na comida e refugia-se na bebida, no álcool, exagera com os doces, come com muita sofreguidão, exagera realmente na quantidade de bebida, come de uma forma que não, fala-se agora no mindful eating, você não faz nada disso, faz pelo contrário, faz o mindless, ou seja, come e nem dá conta que comeu, não aprecia. E portanto até percebe que, e até poderá dizer, sim, é para esquecer, eu bebo para esquecer, eu como porque realmente, enfim, quero alhear-me das preocupações. Pode também estar com dificuldades em dormir, com insónias. Portanto, você ou amigos seus, um familiar seus, há pessoas realmente que sofrem, que veem o seu sono abalado. Há pessoas que se refugiam até mais no trabalho, que trazem os assuntos do trabalho para casa. Realmente há pessoas que entram, enfim, naqueles pensamentos obsessivos, na ruminação, sempre a pensar na mesma coisa. Então, os dias correm a pensar, enfim, vou contrair o vírus. Ou, enfim, a pensar nestes problemas ou noutros. Portanto, e você se calhar até nota que anda com uma grande tensão muscular, ou até anda com dores nas costas, anda com dores nos ombros, na cabeça. Realmente há pessoas, as pessoas mais ansiosas andam com aquela tensão que praticamente nunca desaparece. Portanto, dores, tensão muscular, o tal nível muito elevado de preocupação. Portanto, se realmente for este o caso, se for o seu caso, se for o caso de alguém que conhece, de algum familiar seu, sim, é natural que esteja a sofrer de ansiedade psicopatológica. E nesse caso, considere realmente consultar um profissional da saúde, um psicólogo, um psicoterapeuta. Pode ser realmente uma solução. Mas os sintomas da ansiedade podem ainda ser outros: o cansaço, a falta de ar, o coração acelerado, tonturas, enjoos, você sente-se nauseado, boca seca, até mesmo problemas intestinais, diarreias, enfim. Será que você tem estes sintomas? Pode ter apenas alguns. Pode até ter a questão da temperatura, você anda sempre com muito calor, um calor exagerado, e até nem estará na fase da menopausa, mas pode ter calor exagerado e pode ter também frio exagerado, muita vontade exagerada de ir à casa de banho, dificuldades em engolir, até se engasga muitas vezes, ou então poderá sofrer de azia muito frequentemente. Portanto, a ansiedade afeta realmente o nosso sistema gástrico, o nosso sistema gastrointestinal. E realmente a ansiedade em exagero e pode estar a acontecer consigo, então esteja atento a isso. Mas há muitos tipos de ansiedade e que se pode revelar em diversos contextos. Pode revelar-se, por exemplo, também em fobias, fobias diversas, mas pronto, penso que agora o nosso vídeo já vai longo e, portanto, vamos voltar à mensagem principal que queremos passar. Neste contexto de alarmismo social, de notícias frequentes sobre esta hipotética epidemia ligada ao coronavírus, então, uma grande estratégia, uma grande dica, uma grande sugestão que damos aqui é: viva o presente.
nas mais pequenas coisas. Faça, por exemplo, uma visita a um jardim. Eu estou aqui e este espaço realmente é fabuloso, está uma temperatura ótima, o som, apreciar o som das crianças que estão ali no recreio da escola, pelos vistos, a escola ainda não fechou, não sei se isso irá acontecer, mas apreciar as pequenas coisas, portanto, viva o aqui e agora, o presente, ok? Despeço-me então de si, desejo-lhe tudo melhor e com um abraço e estima vou desligar o vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado.